Questão número 13 na prova branca, 12 na verde, 11 na amarela e 13 na azul. A entidade B é a única controladora. Deixa eu pegar aqui. A entidade B é a única controladora 100% da entidade A e avalia esse investimento pelo método de equivalência patrimonial. Além disso, a conta investimentos permanentes em outra sociedade que B detém refere-se exclusivamente à sua participação em A. No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, essas duas entidades apresentaram os seguintes saldos com seus respectivos balanços patrimoniais individuais. Então, nós temos aí um balanço patrimonial. Aqui, para apresentação, ficou partido, porque não cabia tudo numa página só. Mas aí, no seu material em PDF, ficou certinho, tá? Então, a gente tem aqui a situação do ativo total circulante para a entidade A e a entidade B no dia 31 de dezembro de 2019. Depois, a gente tem o ativo não circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido. Bom, as entidades A e B apresentaram as seguintes informações correspondentes ao exercício social de 2020. Metade do estoque de mercadorias que constava no balanço patrimonial em 2019 de B foi vendido para A. B efetuou operações de venda de mercadorias somente para A. Todas as vendas foram a prazo e a receita total dessa venda foi de R$150 mil. A revendeu para terceiros todas as mercadorias adquiridas de B. A receita total à vista auferida por A foi de R$250 mil. Considerando somente as informações apresentadas e as normas brasileiras de contabilidade, NBC-TG 36, demonstrações consolidadas e NBC-TG 18, investimento em coligada, em controlada e em empreendimento controlado, em conjunto, assinale o valor do resultado consolidado no encerramento do exercício social de 2020. Admita que as informações apresentadas são as únicas relevantes para a apuração do resultado do exercício. Letra A, R$75 mil, B, R$100 mil, C, R$175 mil, D, R$275 mil. Bom, aqui ele está pedindo aqui o resultado consolidado. Então, você vai perceber que ele deu todas as informações aqui, ele deu o balanço patrimonial, ele falou alguns detalhes aqui no enunciado sobre as entidades A e B, e no final ele não está pedindo nada do balanço, ele está pedindo o resultado consolidado. E a gente vai montar o resultado baseado nas informações que ele deu e também nas informações do balanço patrimonial, tá? Então, aqui a gente tem que ter uma noção que quando a gente vai fazer um resultado, ou poderia ter pedido um balanço consolidado, ou um resultado consolidado, a consolidação, isso conforme a NBC-TG 36 e a 18, a gente vai ter, então, uma situação da demonstração junta das duas entidades. Então, por exemplo, tudo aqui que ela vendeu, ele falou aqui, né? Metade do estoque de mercadorias que constava no balanço patrimonial de B foi vendido para A. Então, uma situação já eliminou outra, porque eu vendi para a outra entidade. Então, o que foi vendido, ela está me devendo, e o que saiu do meu estoque, né? Então, quando a gente for unir todas as informações, a gente vai consolidar e a gente vai ter que eliminar algumas coisas, fazendo esses ajustes, e essa situação que ele mencionou aqui é justamente para a gente fazer esses ajustes. Então, elimina de uma entidade, elimina na outra, tudo que for coincidente. Então, ele falou também que B efetuou operações de venda de mercadoria somente para A. Então, a venda foi feita só de um para o outro. E todas as vendas foram a prazo e a receita total dessas vendas foi de R$150 mil. A revendeu para terceiros todas as mercadorias adquiridas de B. Então, a gente tem uma situação que a gente tem A e B. O estoque das mercadorias, então, de B foi vendido para A. Então, aqui é o contrário. A gente tem B e A. Então, B, ele pegou o seu estoque e vendeu para A. B efetuou, então, as operações de mercadorias de venda somente para A. Só teve essa venda para este único fornecedor e esse único cliente. Todas as vendas foram a prazo, então foi uma venda a prazo, e a receita total dessas vendas foi de R$150 mil.
A pegou essas vendas e revendeu para terceiros. Eu vou colocar aqui, vou colocar para C, por exemplo. Ela revendeu. Então, todas essas mercadorias que saiu de B foi para A e A revendeu para C. Então, quando A revende para C, ela teve uma receita. Então, essa receita, nessa participação de receita que a gente teve nessa venda, também vai acabar repercutindo na situação da entidade B, já que elas estão com o resultado consolidado, tá? Então, é isso que a gente precisa fazer esses pequenos ajustes agora. Primeiro, então, a metade do estoque das mercadorias que constavam no balanço de 2019 de B foi vendido para A. Então, a gente tem B vendendo exclusivamente para A. O estoque, então, foi de 150 mil, e ele diz que foi metade do estoque. Então, se é 150 mil, metade vai dar 75 mil. Então, aqui no CMV de B, a gente vai ter 75 mil. E A, né, comprou todos os valores, todas as mercadorias, toda a metade, né? E a B, na segunda situação, B efetuou operações de vendas de mercadorias somente para A. Todas as vendas foram realizadas a prazo e a receita total dessas vendas foi de 150 mil. Então, nessa situação aqui, ele teve um CMV de 75 e a receita de 150 mil. A teve uma receita de 150 mil. Então, a receita de vendas em B, em A não, né, gente? Fiz uma confusão aqui, ó. Vou colocar só um R aqui, tá? 150 mil. Num terceiro momento, a gente teve A revendeu para terceiros todas as mercadorias adquiridas de B. Então, foi aquela situação que eu fiz que A vendeu para C, por exemplo, né? E a receita total à vista oferida foi de 250 mil. Então, a gente tem um CMV de 150, que foi esse valor que a gente teve à venda aqui, e ele já teve uma receita de 250. Então, no primeiro momento, CMV era de 75 mil, foi vendido para A. A, então, comprou por 150 mil e revendeu por 250 mil, tá? E aí, como que vai ficar, então, a nossa DRE? Então, aqui eu separei da mesma forma que está separadinho lá no balanço patrimonial. Então, a gente tem a controladora B e a controlada A, e aqui a gente vai ter uma coluna para a gente fazer as eliminações e fazer já a parte consolidada. Então, a receita de vendas de B foi de 150 mil, o CMV foi 75 mil, e aí o resultado bruto, 150 mil menos 75, vai dar 75 mil. No lado de A, então, na controlada A, a gente teve uma receita de vendas de 250 mil e 150. E a gente vai ter, então, o resultado, 250 mil menos 150 mil, vai dar 100 mil reais. A gente não vai ter um resultado de equivalência, porque A é a controlada, então a gente já tem o resultado líquido de A, que é de 100 mil. Agora a gente precisa saber o resultado da equivalência, porque se ele teve aqui, se ele fez uma venda e a receita da venda foi de 250 mil, e a gente teve um resultado líquido de 100 mil reais, esse 100 mil reais vai repercutir também na situação da equivalência para a controladora. Então, é isso que a gente vai fazer agora. No patrimônio líquido de A, lá no balanço patrimonial, você vai ver lá, eu não vou voltar aqui, deixa eu ver se dá para voltar, né? Aqui, o balanço patrimonial de A, então aqui essa coluna é de A, essa coluna é de B. O balanço patrimonial, o patrimônio líquido de A é de 1.450.000 reais. E o de B, 3.880.000. Então, a gente quer aqui saber o patrimônio líquido da controlada, né? Porque é ele que vai gerar aí a equivalência patrimonial. Então, a gente vai ter, então, o patrimônio líquido de A de 1.450.000 e a gente teve um resultado agora, que é um resultado líquido de 100 mil. Isso vai trazer para a gente, então, um total de patrimônio líquido agora de 1.550.000. Desse 1.550.000, a gente vai tirar a participação, então, para saber qual é a participação que vai entrar lá na controladora B.
Isso, a B que é a controladora, na controladora B. E aí no enunciado ele diz que a participação é de 100%. Então, se é 100% da participação e a gente já tem um investimento permanente em outras sociedades, está lá no balanço patrimonial também, que é de 1.450.000, então a gente vai aqui encontrar a diferença, e essa diferença vai ser o nosso resultado com equivalência patrimonial. Então, aqui nada mais é do que a participação que a gente encontrou da controlada, e a gente já tem uma participação permanente em outras sociedades. A gente vai ver a diferença, então, que vai ser o resultado de 100 mil. 1.550.000 menos 1.450.000. Então, 100 mil reais vai ser o resultado com equivalência da controladora. E aqui a gente continua, né? Então, a gente já tinha um resultado bruto de 75, mais 100 mil vai dar 175. E agora a gente tem que fazer os ajustes. Quais são os ajustes? Os ajustes é lembrar que a ou a B comprou. Gente, esse enunciado me deixou confuso. É a B, né? O B vendeu para A. Então, se no B ele vendeu e teve uma receita de vendas de 150 mil e vendeu exclusivamente para A, esses 150 mil do CMV aqui é referente a essa mesma compra. Então, a gente vai eliminar ele para poder fazer a nossa consolidação. Então, aqui a gente vai ter o total de 250 mil de receita de vendas consolidado, o CMV de 75 mil, e aí ele é negativo aqui, o resultado bruto de 175 mil, e aqui 100 mil, e aí ele vai ficar assim, ó. Aí continua com zero e o final de 175 mil, tá? Então, na verdade, a gente tinha que lembrar o detalhe mais importante seria, né, que B vendeu para A. Então, se a receita de vendas de B, ela é equivalente ao CMV de A, já que uma só vendeu para a outra e a oferta foi exclusivamente nesse sentido. Daí a gente vai ter, então, o gabarito letra C. Na letra C, ele fala, então, que o resultado era de 175 mil reais. E aí, esse é o gabarito.